Muito interessante o evangelho que nós acabamos de ouvir, muito rico em detalhes também. Antigamente, o poço era o lugar onde as pessoas se encontravam. Junto ao poço se encontravam os pastores que vinham para matar a sede de seus rebanhos. Junto ao poço paravam os comerciantes com suas mercadorias e aí aguardavam seus clientes. Ao poço vinham também as mulheres para buscar água. Até ao poço vinham os namorados procurando uma companhia. E a Sagrada Escritura, a Bíblia, ela relata muitos encontros junto ao poço. Por exemplo, no livro do Gênesis, no capítulo 24, capítulo 26, capítulo 29, ou até mesmo no livro do Êxodo, no capítulo 2. E o evangelho que nós acabamos de ouvir nos conta um desses encontros que tem como protagonista Jesus e uma mulher da Samaria. Jesus, cansado da viagem, senta-se junto ao poço, à espera dos seus discípulos, que foram comprar alimentos no vizinho povoado de Sicar. É meio-dia quando chega uma mulher para buscar água, e Jesus lhe pede de beber. O espanto da mulher é muito grande, porque Jesus estava transgredindo uma rígida regra da época, que proibia a um judeu falar a sós com uma mulher desconhecida. Compreende-se também o espanto dos discípulos ao voltar do povoado, encontrando Jesus que conversava tranquilamente com essa mulher da Samaria. Esse fato, esse episódio, então, nos quer mostrar, nos quer dizer que Jesus, ele não se deixa influenciar por regras que discriminam, regras que também não têm sentido. O que Jesus exige dos seus discípulos é a pureza do coração e também a pureza da intenção. E Jesus, ele é até muito severo quanto a isso, porque no Evangelho de São Mateus, Jesus, ele diz: quem olhar uma mulher para desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Mas quem é essa mulher? O poço na Bíblia, ele é apresentado frequentemente como o lugar do encontro dos namorados que depois acabam por casar-se. No Antigo Testamento, fala-se frequentemente do povo de Israel como da esposa com a qual Deus se uniu em matrimônio. Mas como se comportou essa esposa? Ela foi infiel, traiu seu primeiro marido, uniu-se a outros amantes, abandonou-se aos braços dos egípcios, depois dos assírios, dos babilônios, dos persas, dos gregos e por fim dos romanos. E todas as vezes adorava os seus deuses, provocando ciúmes do primeiro marido. Então é fácil concluir quem a samaritana representa. A samaritana representa o povo de Israel. A palavra Israel em hebraico é um nome feminino. No italiano, Andréia é um nome masculino. Para nós, nome feminino. Israel em hebraico é um nome feminino. Então, a história dos seus amores, dos seus adultérios, das suas traições, é a mesma história do povo de Deus. Então, junto ao poço, Jesus, ele encontra essa esposa infiel,
e quer reconduzi-la ao seu primeiro amor. Jesus quer reconduzir o povo a Deus. Então, desde o início do Evangelho de São João apresenta Jesus como o esposo e a humanidade pecadora como a esposa. Então este esposo veio buscar novamente, ou seja, com o seu amor, Deus quer torná-la novamente fiel, para que a nova aliança ela seja eterna e seja também uma nova e uma aliança feliz. Os discípulos que haviam saído para a compra do alimento material e a mulher que veio para buscar a água material, então aos discípulos e à samaritana, Jesus ele tem a oferecer um alimento e uma água que eles não conhecem. Por quê? A mulher samaritana, ela ia todos os dias para buscar água, porque a água do poço não a satisfazia, não matava a sua sede. E a água do poço, ela é o símbolo de todos os prazeres. Esses prazeres que no fim deixa um vazio, deixa uma desilusão. Não é isso que acontece com o pecado? O pecado, ele pode provocar o prazer, mas não a felicidade. E no pecado, nós não encontramos a alegria que se procura. Por isso então, a água viva que Jesus garante, nada mais é do que o Espírito de Deus. É o amor de Deus que enche os corações. Quem se deixa guiar pelo amor de Deus, encontra paz e não precisa de mais nada. E a mulher da Samaria, essa mulher samaritana, no começo do diálogo, se vocês prestaram atenção ao evangelho proclamado, ela somente pensava na água material e lentamente começa a compreender e a aceitar a proposta de Jesus. Por isso então nós encontramos neste diálogo do evangelho uma progressão na descoberta da pessoa de Cristo. Primeiro, para a mulher samaritana, Jesus no início é um viajante judeu. Depois, para ela, não é mais um viajante judeu. Jesus, ele se transforma em Senhor. À medida que o diálogo vai se desenvolvendo, a mulher descobre em Jesus não o Senhor, mas o profeta. Depois, ele é o Messias. E por fim, a mulher samaritana proclama o Senhor como o Salvador do mundo. Por isso então a história da samaritana é a história de cada um de nós. Porque antes de nós nos encontrarmos com Cristo, estávamos preocupados unicamente com os problemas materiais, com os desejos, com as nossas ambições, onde o nosso coração se encontrava repleto de tristezas e insatisfações. E no finalzinho do Evangelho, o que fez a mulher da Samaria? O que fez ela depois que descobriu o Cristo como o Salvador da humanidade? Abandonou o seu cântaro, abandonou o seu balde vazio, porque já não servia para mais nada, porque ela descobriu uma nova água, e ela corre para anunciar a todos a sua descoberta e a sua felicidade. É isso então que cada um de nós devemos fazer no nosso dia a dia. Depois de termos nos encontrado com o Senhor na Eucaristia, saindo por estas portas, proclamar a grandeza de Deus, as maravilhas de Deus, a felicidade que este Deus nos proporciona. Por isso então, queridos irmãos e irmãs, sejam missionários. Cada um de vocês nada mais é do que testemunhas
testemunhem aos outros a obra que Deus tem realizado na vida e no coração de cada um. Por isso então, a exemplo daquela mulher no dia da ressurreição, Maria Madalena, ela saiu proclamando: o Senhor ressuscitou. E a mulher samaritana: encontrei com o Salvador. E muitos samaritanos creram em Jesus, não mais por causa do testemunho da mulher, mas diante daquilo que Jesus proclamava. Que as pessoas ao redor de cada um de vocês creiam em Cristo através da palavra de vocês. Por isso então, irmãos e irmãs, sejam missionários, testemunhem aos outros a obra que Deus Ele realizou em cada um de vocês. Por isso então, irmãos e irmãs, novamente em nome da nossa fé, peçamos esta graça e juntos professemos e rezemos. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso,